Fala galera, beleza? Vem comigo, mais uma aula aqui pra nós, bem tranquila. Esse conteúdo que é maravilhoso, é tranquilo demais. E eu preciso desta orientação para resolver, por exemplo, algumas fatorações envolvendo MMC, por exemplo, tá? Vamos entender o seguinte, tá? O que são números primos? Um número natural é primo quando for divisível por dois números somente. Esse número é o 1 e ele mesmo. Ou seja, um número é considerado primo quando ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Essa é a regra, tá bom? Aí você olha para cá, olha esses números aqui. Confira comigo aqui, rapaz. Olha para cá. Você vai me dizer o seguinte, ó. O 1 é um número primo? Não, ele não é considerado um número primo, tá bom? O 2, ele é um número primo de fato? Ele é um número primo, sim, com certeza. O único número primo par dos meus números naturais é o 2. O 2 ele divide por 1 e divide por ele mesmo. O 1 ele não é primo porque ele só atende o primeiro critério. Ele divide por 1. Ou seja, ele só é divisível por ele mesmo. Então, por isso que, no caso, o 1 não é um número primo. Beleza? Aí, e o 2? Ele é um número primo? Ele é sim um número primo. Por que ele é um número primo? Porque ele atende aí os dois critérios. Ele é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo. Então aqui eu posso dizer que nesse caso o 2 ele é sim um número primo. Aliás, é o único número par que é primo, é o número 2. Então você tem o seguinte aqui, nesse caso. O 3 é um número primo? Ele divide por 1 e divide por ele mesmo. Então, o 3 ele é, sim, um número primo. Só divide por esses dois números. O 4 ele é? Não. O 4 ele não é primo. Por quê? Porque ele divide por 1, divide por 2 e divide por ele mesmo. Então, ele não é primo de jeito nenhum. O 5 é primo? É. Ele é um número que só divide por 1 e por ele mesmo. Então, o 5 é um número primo. O 6 é? Não é, porque ele divide por 1, divide por 2, divide por 3 e divide por ele mesmo, não é. O 7 ele é, porque ele divide por 1 e por ele mesmo somente. O 8 não é. O 9, ele é ou não é? Ele divide por 1, divide por 3 e divide por ele mesmo. Então, 9 não é, 8 não é. 10 é um número primo? Divide por 1, divide por 2, divide por 5 e divide por ele mesmo. O 10, ele não é primo. O 11, ele é primo? O 11 ele é primo sim. Por quê? Porque ele só divide por 1 e por ele mesmo, que é o próprio 11. O 12? Não, o 12 não é, pá. O 12 divide por 2, por 1, divide por 3, por 4, por 6 e por ele mesmo. Então ele não é. O 13 é um número primo com certeza, porque ele divide por 1 e por ele mesmo somente. Quando eu falo divide por ele mesmo, é uma divisão exata. Estou falando de número natural com divisão exata. 14 divide por 2, divide por 7 e por ele mesmo, não é. O 15? O 15? Não, o 15 ele não é, ele divide por 1, divide por 3, divide por 5, divide por 15, tá? Então ele não é. 16 também não é, já sabe, 16 divide por 2, divide por 8, por exemplo, e por ele mesmo. Você tem o 17 sim, ele é primo com certeza, porque ele divide por 1 e divide por ele mesmo. 18 não é um número primo, tá? Divide por 2, o 18 divide por 3, por 6, tá? Então, para começar, e divide por ele mesmo, então não é. 19 é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo, então é. O 20 tu já sabe que ele não é um número primo, tu já sabe por quê? Porque ele não atende o critério aí para ser um número primo. O 21 divide por 1, divide por 3, divide por 7, por ele mesmo, então não rola de jeito nenhum. 22 é um número primo? Não. 22 divide por 1, divide por 11 e divide por ele mesmo, então não é de jeito nenhum. E o 23 ele é? O 23 ele é. Por quê? Divide por 1 e por ele mesmo. Esses são os critérios aqui para que um número seja considerado primo. Ele precisa ser divisível somente por dois números. Que números são esses? 1 e ele mesmo. Tranquilaço, de boaça?
Mas e aí, rapaz, e se esse número nesse caso, se ele não é primo, o que que ele vai ser então? Uma vez que eu sei agora quem são os números primos, o resto que não é primo, quem que ele é, rapaz? Olha só, se liga aqui, ó. Ele é um número composto. Quando é que eu tenho um número composto? Quando esse número for divisível por mais de 2 números naturais. Por exemplo, tá? Nós temos aqui o 4. O 4, ele é divisível por 1, é divisível por 2 e é divisível por ele mesmo. Então ele é composto, carinha. Ele é composto, tá? Ele é chamado de composto. Tranquilo? Você tem, por exemplo, o 10. O 10, ele é o quê? Tu já sabe, rapaz, ele é composto. Por que que ele é composto? Porque ele é divisível por mais de 2 números naturais. Ele é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 5 e é divisível por 10, tá? Que é ele mesmo. E aí? E o 24? O que que ele é então? Ele é composto? O 24, divide por quanto? Divide por 1, divide por 2... Ele divide por 6, divide por 12 e divide por ele mesmo. Então ele é sim composto. Por quê? Porque ele atende esse critério aqui, tá bom? Então, galera, resumindo aí para você, tranquilo, na tranquilidade, número primo é quando eu tenho um número que divide só por 1 e por ele mesmo. E quando ele não é primo, ele vai ser composto. E quando é que ele é composto? Quando ele for divisível por mais de 2 números naturais. Tranquilo? Tranquilaço? Beleza? Pessoal, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que mais vídeos como esse cheguem até você. Meu muito obrigado e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.